Uma boa noite a todos que fazem parte aqui dessa página nossa do Face, amém? Você que está conosco aí, nós estamos começando uma live aqui nessa página, inaugurando, né, essa página minha aqui no Face sobre o seminário Palavra de Fogo. Queria convidar você para estar conosco, amém? Nós estaremos nessa noite estudando a Palavra de Deus. É o momento que você vai ter para estarmos juntos aqui, compartilhando a Palavra de Deus por esse momento. Você pode compartilhar, amém, com os seus amigos, com todos os seus familiares, amém? Deus possa estar abençoando você nesse momento, você que está aí conosco. Vai deixando aí o seu joinha, a sua curtida aí conosco, amém? Você que está conosco nesse momento aqui, no nosso canal, aqui na nossa página, né? Nossa página aqui no Face. Essa página é uma página pela qual eu vou estar fazendo as lives agora. Vou estar trabalhando as lives aqui nela. Vou estar também colocando as nossas propagandas dos nossos cursos. E com certeza Deus vai estar abençoando a sua vida, aonde você está participando, você que vai assistir essa live. Deus vai estar abençoando você, abençoando a sua família. É um prazer para nós estarmos aqui reunidos, né? Porque isso aqui é uma igreja. Nós sabemos que, por causa desse período da pandemia, a igreja mesmo, onde nós estamos cultuando a Deus, na maioria das vezes são essas lives que nós compartilhamos com os irmãos. Então eu gostaria de você, nesse momento, puder compartilhar com os seus amigos, entendeu? Agora nós vamos estar estudando aqui sobre Efésios, nós vamos estar falando sobre os aspectos da igreja, nós vamos estar falando sobre várias coisas interessantes da palavra de Deus. Com certeza Deus tem um alimento espiritual para a sua vida, um alimento para a sua família. Nós estaremos aqui aprendendo algo da parte de Deus nesta hora. E eu queria que você que pode, amém, deixe o seu link, o seu joinha aí, amém? Compartilhe o link para outras pessoas estarem também participando conosco aqui dessa live, que com certeza vai estar abençoando a vida da nossa família, né? Que é a família de Deus, que somos nós, quando estamos reunidos, somos a família de Deus. Então nós estamos aqui nesse momento para isso. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos falar hoje sobre Efésios, sobre estar nas regiões celestiais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, olha, na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar algumas coisas aqui dentro dessa carta. Hoje eu quero falar sobre a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta muito interessante, uma carta muito importante. É uma carta que ela nos leva a entender as regiões celestiais, nos leva a entender as dimensões celestiais. Tenho certeza que aqui dentro você vai tirar muitas revelações de Deus, porque aqui dentro de Efésios nós temos muitas revelações de Deus. Em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim, olha: Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Algumas Bíblias vai dizer nos lugares celestiais. Então, primeira coisa que nós temos que entender, esse livro de Efésios é uma carta que Paulo, né, escreveu para os Efésios, e aqui nessa carta que ele escreve para os Efésios, nós encontramos aqui algo muito interessante sobre as revelações de Deus para o homem espiritual. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, quando você pega a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que é o seguinte: a carta de Paulo aos Romanos, ele escreve de uma forma pela qual ele quer mostrar que está falando sobre os pecados. Por exemplo, Romanos, no capítulo 1, lá nós vamos encontrar uma lista imensa sobre os pecados. E lá ele escreve Romanos na intenção de mostrar a condição de homens pecadores. Mas quando Paulo escreve Efésios para a igreja de Éfeso, ele aqui fala da condição de estarmos assentados nos lugares celestiais, de estarmos sendo participantes das revelações do Espírito Santo, da revelação de Deus. Então, essa carta aqui, na verdade, de Paulo aos Efésios, eu quero colocar aqui para você
guardar e entender isso, essa carta de Efésios, ela tem 7 aspectos importantes para nós. Aqui na carta inteira, Paulo vai escrever 7 aspectos da igreja. Ele vai mostrar os 7 aspectos que a igreja tem como organismo vivo, como organismo espiritual e também como ligada ao corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, lógico, e também ligada às regiões celestiais. Essa carta não é uma carta qualquer, é uma carta que Paulo trabalha a vida espiritual do homem espiritual. Assim como Romanos trata muito do homem carnal e trata também do homem natural, aqui na carta de Efésios, Paulo está tratando do lado espiritual, ele está tratando do homem espiritual, de como você, como eu, sermos espirituais diante do Senhor. Agora, olha só, aqui no versículo que nós lemos, ele diz assim, olha, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Esse livro aqui essa carta, né, de Efésios, quando você lê o versículo 1, ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos que estão em Éfeso, santos e fiéis em Jesus Cristo. Você vai ver que 11 vezes ele vai escrever essa palavra santos aqui. Por que ele escreve 11 vezes? Por quê? Porque quer mostrar que agora a igreja, que Éfeso, que eu, que você, que nós agora estamos em Cristo. Aqui dentro dessa carta de Paulo aos Efésios, ele vai escrever 13 vezes assim, olha, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por quê? Porque ele quer mostrar que agora nós estamos em Cristo, que agora nós temos uma vida em Cristo, que a nossa vida agora foi mudada para estar em Cristo. Aí quando você pega aqui, olha, por exemplo, aqui dentro, nós vamos encontrar uma coisa muito interessante. Aqui ele começa a dizer assim, olha, bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Vamos entender aqui o que são as regiões celestiais. Quando nós estudamos as regiões celestiais, nós vamos entender que nós temos aqui o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. A Bíblia, quando ela coloca a palavra céus, é que ela está dizendo que existe está falando do primeiro céu, do segundo céu e do terceiro céu. Quando nós estudamos aqui, olha, ele diz aqui, olha, bendito Deus Pai, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, que aqui dentro da carta de Efésios, nós temos 3 palavras poderosas. Nós temos sentar, vou até colocar elas aqui, ó. Nós temos aqui, olha, sentar, nós temos andar e nós temos a terceira palavrinha, que é permanecer. Essas 3 palavras são chaves bíblicas aqui dentro da carta de Efésios. Você vai encontrar essas palavrinhas com efeito. Do capítulo 2 até o capítulo 6, nós vamos encontrar que nós temos que sentar em Cristo. Do capítulo 4, nós vamos encontrar aqui o quê? Nós vamos encontrar, do capítulo 4, versículo 1, nós vamos encontrar ele dizendo o seguinte, que nós temos que andar, é a nossa conduta diante do mundo. Primeiro, sentar aqui é em Cristo. Agora, andar aqui é no mundo, a nossa conduta em relação ao mundo. E depois nós temos que permanecer. Esse permanecer aqui é diante do inimigo. É diante do nosso inimigo. Efésios, do capítulo 6 em diante, do versículo 11 em diante, vai falar sobre permanecer. Então, essas três palavras são 3 chaves que nós temos aqui em Efésios. Por quê? Porque Deus está nos exortando que nós precisamos entender que nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós temos que andar diferente no mundo por causa disso. E terceiro, nós temos que permanecer diante do inimigo. Agora, aqui ele começa dizendo assim, olha, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É o seguinte, de uma forma bem prática, para você entender. A Bíblia diz que os demônios não, a palavra mais correta, os anjos caídos, eles moram aqui, ó, no segundo céu. Os anjos caídos, na verdade aqui tem 4 categorias
de impérios, do império de Satanás. O império de Satanás sempre é dividido em 4. E aqui nas regiões celestiais nós temos 4. Vamos abrir a Bíblia aí, olha. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados. Então, a gente poderia dizer, a primeira classificação do império de Satanás, que está nas regiões celestiais, é esse, os principados. Depois contra as potestades. Depois contra os dominadores ou príncipes, né? Do mundo tenebroso desse século. E contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Então, indiferente de que muita gente ensina que o diabo está no inferno com seus demônios, com seus adeptos, com seu império, ao contrário, Satanás e seus demônios, Satanás e os anjos caídos não estão no inferno. Eles estão nas regiões celestiais, no segundo céu, porque é lá a habitação deles por enquanto, porque Apocalipse capítulo 12 diz que em breve vai haver uma limpeza nos céus. E todos esses demônios que estão aí do céu, demônios não, anjos caídos. Demônios é outra coisa. Demônios é quando eles saem das regiões celestiais e vão para a terra. Aí eles são chamados demônios, e que estão aqui nas regiões celestiais. Os anjos caídos, quando saem daí e vêm aqui na terra, sai do seu domicílio e entram na terra, naquele momento eles são chamados de demônios. E também demônio é uma designação também para outros seres, que nós não vamos falar aqui, que é outra coisa bem diferente, que são seres antes. Agora, entende o que eu estou dizendo aqui, olha. Então, esses demônios estão aqui nas regiões celestiais. Eles moram aí, esses anjos caídos moram aí, com os principados, com as potestades, e eles moram aí. Agora, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 12. Para você entender essas bênçãos celestiais, você tem que entender isso que eu estou te falando aqui, olha. Então, no Apocalipse, no capítulo 12, lá no versículo de número... No capítulo 12 e no versículo de número 7, diz assim, olha, então houve uma grande batalha nos céus, viu? A palavra céus aí representa o primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Aí diz, então houve uma grande batalha nos céus, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar foi achado nos céus. Muita gente acha que isso aqui aconteceu lá na rebelião. Nada a ver. Isso vai acontecer ainda. Você tem que ler direito para você entender que isso vai acontecer ainda. Não aconteceu. Aí vem o versículo 19. Versículo 9 diz: foi lançado fora aquele dragão, a antiga serpente, o diabo, chamado Satanás, que engana todo mundo. Então, se eu falar que isso aqui aconteceu antes lá da rebelião do Lúcifer, então que mundo é esse que ele estava enganando antes? E diz mais, ele foi lançado na terra e seus anjos foram derrubados com ele. Então ele vai ser lançado na terra ainda e os anjos também vão ser lançados com ele. Isso é lá no futuro ainda, não é agora não. Aí o versículo 10 diz assim, olha, então ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação, a potestade, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Aí eu pergunto, se isso aqui aconteceu na rebelião de Lúcifer, que irmãos é esse que Lúcifer está acusando? Então não tem nada a ver com rebelião, isso aqui vai acontecer ainda. O acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus acusava de noite. Então aqui está falando que ele está acusando os irmãos de noite diante do trono. Então não é na rebelião, isso aqui vai acontecer ainda. O que vai acontecer? O arcanjo Miguel vai descer com os anjos e vai varrer aqui as regiões celestiais e vai tirar esses demônios que estão aqui nas regiões celestiais. Esses anjos caídos que estão aqui com os principados, tudo vão cair sobre a terra, junto com Satanás. Isso vai acontecer ainda. Agora, por que eu estou dando essa explicação aqui dentro para você entender? É pelo seguinte, quando nós lemos aqui, quando nós entendemos isso aqui, olha, aqui o que está acontecendo aqui, olha, está acontecendo aqui o seguinte, essas regiões celestiais aqui, olha, as nossas bênçãos são depositadas nessas regiões celestiais. E quando as nossas bênçãos são depositadas nessas regiões celestiais, o que acontece? Quando as nossas bênçãos são depositadas nessas regiões celestiais, nós temos que ir lá buscar. Quando Deus tem uma coisa grande para nós, elas são depositadas aqui, ó, nas regiões celestiais. É como, por exemplo, quando chega uma coisa grande para você no correio, você recebe um aviso para você ir lá no correio buscar. Assim também é isso, as bênçãos celestiais. Elas são colocadas nas regiões celestiais e agora você tem que ir lá buscar. Mas para você ir lá buscar, você precisa do quê? Vamos ler Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Aqui diz que ele nos abençoa em Cristo. Mas agora, presta atenção, aqui é o seguinte, as regiões celestiais é o lugar que no futuro, né, a Nova Jerusalém vai ser estabelecida ali. Mas hoje é um campo de batalha entre a igreja e Satanás. Por que entre a igreja e Satanás? Porque lá nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, o que acontece lá? Lá são depositados, lá são colocadas as nossas bênçãos, são depositados lá. Aí o que acontece? Pela fé, presta atenção, pela fé, o que nós temos que fazer? Nós vamos lá, pela fé, as regiões celestiais é um campo nosso de colheita também, não só de batalha. Pela fé nós vamos lá e vamos conquistar através da nossa fé, através da nossa oração, aí, da nossa perseverança, nós vamos lá e por isso que ele é um lugar de constante batalha. Não sei se você lembra, Daniel capítulo 10, versículo 20, foi lá nessa região que houve aquela batalha do arcanjo e o anjo que veio trazer a resposta para Daniel. Ele ficou preso ali, aquela potestade ali prendeu ele ali, bloqueou ele, tentou bloquear ele ali, aí houve uma batalha do arcanjo para passar o anjo, né, e trazer a resposta que Daniel estava buscando. Então, o que é isso aqui? Essas bênçãos aqui, olha, espirituais, o que acontece? Elas são depositadas lá. Mas para você ir lá tomar posse dessas bênçãos, você tem que ter algo para chegar até lá. E o que é isso? É perseverança, é fé e oração. E também através de Jesus Cristo, que aqui está mostrando claramente que é através de Jesus Cristo que nós conseguimos. Por quê? Porque essas bênçãos são depositadas lá. Essas bênçãos aí são bênçãos recebidas pelo Senhor. E só recebe essas bênçãos quem tem revelação mesmo. Por quê? Como que eu vou fazer para me conseguir essas bênçãos? Olha o que a Bíblia diz, como você faz. Primeiro, vamos ler o 4. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. Isso aqui fala da eleição, a bênção da eleição. Então, a bênção que nós temos aqui, espiritual, é a bênção da eleição. Nós temos várias bênçãos. Mas aqui, olha, como é que eu vou fazer para conseguir essa bênção? Porque bênção na Bíblia, as pessoas acham que bênção é carro, é porta aberta de emprego, é casamento, é ganhar muito dinheiro, é bens materiais. Mas, biblicamente falando, bênção na Bíblia é aquilo que você adquire do Senhor, espiritualmente falando, que você não suou para receber. A eleição, você foi eleito por Deus, você não fez nada para ser eleito, o Senhor te elegeu antes da fundação do mundo, você não adianta você fazer nada para ser eleito, você é eleito pelo Senhor, Ele que escolheu, Ele que elegeu, desde a fundação do mundo, e Ele fez isso em amor ainda. Antes de você amar a Deus, Ele amou você primeiro. E agora olha só o que ele diz, eleição. E nos predestinou para sermos filhos da adoção, por meio de Jesus Cristo, conforme agradável propósito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, porque ele nos elegeu por meio do seu amado. Então, nós somos eleitos pelo Senhor. A bênção da eleição, nós recebemos essa bênção da eleição. E não é porque nós temos algum mérito. Porque olha o que diz o versículo 7. Em quem temos a redenção por seu sangue. Então, ele fez isso através do quê? Do sangue de Jesus. O que é o sangue aqui? Ele nos escolheu para ser santo através do sangue dele. O que é isso? Ele pagou um preço que você não poderia pagar, nem eu poderia pagar. Então a eleição, você é eleito de Deus sem você pagar nada, porque você não pode pagar. Só o sangue de Jesus tem poder para pagar. E diz mais, bem como a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o que é essa revelação? A posição do crente, a posição nossa diante de Cristo, é uma posição que nós temos que ter. Aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 21, vai falar da nossa posição que nós temos diante de Cristo, que Ele conquistou para nós. Essa bênção é isso. Agora, como que eu faço para me ir até as regiões celestiais? Quando você lê a Bíblia, você vai ver que lá no capítulo de número 28 de Gênesis, capítulo 28 de Gênesis, 28 de Gênesis, lá diz assim, olha, 28, versículo de número 28 de Gênesis, versículo de número 12. Então sonhou que havia sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó teve um sonho de uma escada. E dessa escada que ele teve o sonho de uma escada. Vou imaginar aqui, uma escada.
e lá no final da escada tinha uma porta. Amém? Uma porta. E quando ele viu essa porta, ele viu que os anjos subiam e desciam. Anjos se locomovem numa velocidade muito grande. Uma velocidade muito grande. Por que estão subindo a escada e descendo? Mostrando que todos nós temos degraus na vida. Que tem patamar que você vai ter que subir. Que você vai ter que passar por ele. Você vai ter que chegar lá. Entendeu? Você vai ter que subir. Que não adianta você tentar sozinho, querer ultrapassar aquilo que Deus colocou para você fazer. Você vai ter que ir, você vai ter que chegar através dos estágios da vida. Tem estágios na vida para alcançar as coisas, não se alcança de qualquer maneira. Agora, presta atenção, Jacó viu essa escada e ele viu, né, os céus ali, os anjos subindo e descendo. Só que quando nós abrimos a Bíblia em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, quando Natanael se converteu, Natanael encontrou Jesus, né? Quando Natanael encontrou Jesus, aí de repente, Natanael falou com Jesus, falou com o Senhor, né? Estava maravilhado, porque o Senhor falou que viu ele debaixo da figueira. Nos versículos 51 de João 1,11 fala assim, olha, e disse-lhe, verdadeiramente vos digo, que de agora em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Jesus colocou-se aqui na posição da escada. Então, a nossa escada hoje, para receber as bênçãos celestiais, aqui, ó, para você subir aqui, ó, e pegar a sua bênção celestial que está aqui, você precisa da armadura de Deus, lógico, mas você precisa da escada. E a escada é Jesus. A escada é Jesus. Ele é a escada, porque ele falou aqui em João capítulo 1, 51, que ele é a escada. Então, para me receber as bênçãos celestiais, eu preciso que subir pela escada, e a escada é Cristo. A escada é o Senhor Jesus Cristo. Agora, presta atenção. Aí agora aqui, em Efésios, ele deixa claramente que nós recebemos essas bênçãos. Que bênçãos é essa? Nós recebemos a bênção da eleição. Nós recebemos a bênção da eleição, fomos chamados, predestinados para ser filhos de Deus. E mais, ele diz também que ele nos elegeu, que é uma bênção espiritual, e também diz que nós temos a redenção. O que é a redenção? Perdão das nossas ofensas, e também a redenção é comprar um escravo de volta. Quando o escravo é vendido, você compra ele de volta, é ser redimido. Isso aqui está falando de redenção também. Agora, ele diz que nós somos redimidos pela riqueza da sua glória. Então, aqui, essas riquezas aqui da sua glória, fala da plenitude de Deus. Agora, lá no versículo de número 11, 1:11, fala assim, olha, pois nele em que também obtivemos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que opera todas as coisas, conforme o conselho da sua própria vontade. Então, Deus nos escolheu, nos abençoou pela sua própria vontade. Bênção é uma coisa que você não paga preço para ter. O que é bênção na Bíblia? Se você ler, a Bíblia vai dizer o que é bênção. Por exemplo, Adão. Vamos falar de Adão aqui, ó. Quando Adão estava lá no Éden, Deus o abençoou. Mas, olha só, ele estava sendo abençoado. Vamos lá ver, ó. Gênesis, no capítulo de número... Peraí. No capítulo de número 2, versículo 15, diz assim, olha, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para que cultivasse e o guardasse. O que Adão fazia? Adão cultivava e guardava o jardim. Eram dois propósitos aqui, mas o que Adão cultivava lá? É lógico que ali, dentro ali, olha, havia tesouros que Deus tinha escondido ali, que Adão estava ali trabalhando para achar esses tesouros. Adão estava ali procurando esses tesouros que estavam escondidos ali com certeza. Mas agora olha o versículo de número 16, 2,16. E impôs o Senhor Jeová Deus ao homem um preceito, dizendo, toda árvore do jardim poderás comer. Mas Deus deixou um preceito sobre o homem, o seguinte, que ele podia comer de tudo. Então o homem estava sendo abençoado, ele recebeu a bênção de Deus para ele fazer tudo que ele queria ali no jardim. Mas essa bênção de Deus, ele cultivava ali, comia, se alimentava, Deus dava o suprimento e o sustento para Adão. Mas a partir do momento que Adão pecou, aí você vai ver o versículo de número, capítulo 3 agora, aí você vai ver o que acontece agora. Olha o versículo de número 17.
E Adão disse, porquanto desde ouvida a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todo o dia da tua vida, e espinhos e abrolhos te produzirão, e comerás ervas do campo. Como suor do teu rosto comerás o teu pão, até retornares à terra, porque dela foste tomado, por tu és pó, e ao pó voltará. Então antes, presta atenção, antes de Adão pecar, ele não suava para conseguir as coisas, mas depois que Adão pecou, ele perdeu essa bênção. Porque a gente acha que bênção é você receber algo de Deus, você esforçou para isso. Não, bênção é quando você recebe algo que você não plantou e você está colhendo. Adão não suava e recebia aquelas bênçãos, mas depois que ele pecou, agora ele está suando para conseguir receber aquilo que ele precisava. Então isso não é bênção. Então o que são bênçãos? Bênçãos é aquilo que você não consegue adquirir, como a redenção, como a eleição, a redenção, como nós lemos aqui agora. Deus, ele nos deu isso sem eu e você merecer, ele nos entregou isso. Agora, aqui em Efésios, nós vamos encontrar 7 aspectos da igreja aqui dentro. E eu quero falar rapidamente sobre esses aspectos. Quando nós lemos aqui em Efésios, nós vamos encontrar esses aspectos aí que tem aqui dentro da carta todinha. Se você estudar a carta de Paulo aos Efésios, você vai encontrar 7 aspectos da igreja. Porque, na verdade, essa carta de Paulo aqui aos Efésios é uma carta que vai trazer, na verdade, toda essa carta, ela tem o tema principal dessa carta é a igreja. Então ele vai trazer 7 aspectos da igreja. O primeiro aspecto que ele traz da igreja é que a igreja é um corpo. Ele traz o aspecto que a igreja é um corpo. Onde nós lemos isso? Nós lemos isso aqui no versículo, aqui, olha, bem no inicinho aqui, olha, do capítulo 1. Do capítulo 1 de Efésios, o versículo de número... Peraí. O capítulo 3, vamos lá. Capítulo 3, versículo 8, vamos lá. Efésios 3, 8. Primeiro aspecto que a carta de Paulo aos Efésios nos ensina é o aspecto que a igreja é o corpo de Cristo. Ó, 3:8. Diz assim, ó. 3:8 não, eu estou enganado. Não é 3:8 não, viu? 1:22 fala: e submetei todas as coisas debaixo dos seus pés, ainda o constituiu sobre todas as coisas como cabeça da igreja. Então, Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo. No versículo de número aqui que nós lemos, deixa claramente, Paulo está deixando claro aqui para nós, aqui, deixando muito claro, que a igreja é o corpo, que a igreja é o corpo de Cristo e que ele é a cabeça. Então, aqui no versículo Efésios 1:22, ele até fala, ó, e submeteu todas as coisas debaixo de seus pés, e ainda constituiu sobre todas as coisas como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, 1:23, Efésios 1:23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas para que Deus seja tudo em todos. Então, a primeira característica e aspecto da igreja no livro de Efésios é que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja que é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, é lógico que o cabeça da igreja é o nosso Senhor. E ele sendo o cabeça da igreja, o que é isso? A igreja, então, ela tem a plenitude daquele que enche todas as coisas. Para que uma pessoa seja viva, seja completa, ela tem que ter um corpo. E esse corpo é o quê? O corpo é a expressão da pessoa. Então, Cristo, por ele estar vivo, ressurreto e ressuscitou, o que acontece? Nós, o corpo de Cristo, somos a expressão dele. Então, aqui diz que ele enche todas as coisas. Por quê? Porque essa palavra plenitude, que nós encontramos no versículo 23 aqui, olha, ela tem sido mal empregada, mal entendida por muita gente. Ela é mal aplicada pelos cristãos, porque as pessoas acham que plenitude significa
confunde plenitude com riquezas. Mas, na verdade, a palavra plenitude aqui, plenitude de Cristo, está falando de outra coisa bem diferente. Está falando das riquezas de Cristo. Não está falando de riquezas do mundo, como nada material, não. Aqui representa a expressão. Na verdade, essa riqueza aqui representa a expressão. O termo riquezas de Cristo, no capítulo 3, quer ver? Aqui em Efésios, capítulo 3. O capítulo 3 aqui, olha, de Efésios, no capítulo 3, o versículo de número 8, ó. Efésios 3, 8 fala assim, olha. A mim, que sou o menor de todos os santos, foi-me concedido essa graça de pregar no meio dos gentios as inescrutáveis riquezas de Cristo. Então, as riquezas de Cristo, na verdade, a plenitude aqui representa as riquezas de Cristo. O que é isso? Aqui o Senhor está falando, aqui ele vai falar sobre essas riquezas, quando você lê o capítulo 4, versículo 13, lá de Efésios, você vai ver que ele fala da medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é isso? De acordo com Efésios 4, 3, vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma lida também. Efésios 4, 3, olha o que ele fala. Efésios 4, 3. 4, 3, que eu quero ler. Aqui ele fala assim, olha. Não é 4, é 13. É 4, 13. Efésios 4, 13. Lá fala assim, ó. Até que todos cheguemos à unidade da mesma fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a um estado de varão perfeito, conforme a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós entendemos o seguinte. Se fôssemos uma cabeça sem corpo, nós não teríamos a estatura, mas a plenitude de Cristo é o corpo, como está dizendo. E a plenitude é ter o quê? É ter uma estatura. E essa estatura aqui é a plenitude de Cristo. Então, é muito sério para nós entendermos o seguinte, que essa plenitude é diferente das riquezas, porque as riquezas não têm estatura, mas agora, como corpo, a plenitude tem uma estatura, e essa estatura tem uma medida, e essa medida é a medida de Cristo, amém? Nós temos que entender isso, que é a medida de Cristo. O que é isso? Deus está trabalhando na igreja como um corpo, ele é a cabeça que está controlando a igreja como expressão dele. Então, quando eu falo em corpo, eu estou falando do mover do meu corpo aqui, mas na verdade eu estou falando de Cristo. É uma coisa muito profunda, porque está comparando aqui o Senhor como o corpo, né, de Cristo. As riquezas aqui são os alimentos, são a nutrição da cabeça com o corpo. Quer dizer, o corpo aqui, que é o corpo de Cristo, ele tem a pessoa universal do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja na terra, a expressão do corpo de Cristo. Então, ele é a cabeça, mas nós somos o corpo de Cristo. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque isso vai te levar a ter a medida e a estatura de Cristo. Isso é crescer na maturidade de Cristo. Então, o primeiro aspecto que a carta de Paulo aos Efésios nos explica é que a igreja, que a igreja é um corpo e o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, essa aqui é o primeiro aspecto. O outro aspecto que nós temos aqui é o quê? Que a igreja é um novo homem. Novo homem. O segundo aspecto é que a igreja é um novo homem. O que é isso, a igreja sendo um novo homem? Vamos ver aqui, olha, Efésios. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 15. Vamos lá. Efésios 2,15. Efésios 2,15. Lá fala assim, olha. Em sua carne aboliu as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, para criar de ambos em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então aqui, o que é isso? O que é isso, o novo homem? O novo homem aqui, olha, ele está dizendo que esse novo homem vai fazer a paz. A igreja, não adianta a igreja ser um corpo, mas a igreja também tem que possuir a vida de Deus, mas a igreja também tem que ser um novo homem, porque o novo homem não é só a vida de Deus, mas também a pessoa de Deus. Então o que é um novo corpo? O novo corpo aqui, olha, ele representa o quê? Representa ser, o novo homem aqui, olha, representa que você também agora é a pessoa de Cristo. O novo homem, na verdade, ele também
no universo, em toda a terra, em todo lugar, a igreja é um novo homem. Por quê? Porque tem uma diferença muito grande entre o corpo e o novo homem. O corpo requer ter vida, então ele tem a vida de Deus. Mas o meu ser como homem tem que ter uma pessoa, e essa pessoa é um novo homem. Por quê? Porque quando Adão pecou, vamos colocar aqui, ó, Adão pecou. Adão pecou. Em Adão estava toda a humanidade. A humanidade estava toda em Adão. Toda em Adão. Quando Deus criou Adão, ele criou a humanidade. A palavra Adão do hebraico é Adão. E essa palavra Adão, na verdade, é humanidade. É a mesma palavra para humanidade. Então, quando Deus criou Adão, ele criou ele como homem corporativo. O que é isso? Todo mundo estava em Adão. A humanidade inteira estava em Adão. É tanto que quando você lê aqui, olha, vamos ler lá. Vamos ver aqui, ó, capítulo de número 2. Peraí. 2 não, 1:27. Gênesis capítulo 27 fala assim, olha, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quando Deus criou Adão, Adão era o corpo da humanidade, e dentro de Adão estava Eva. Quando Deus criou Adão, o nome Adam, ou Adão, representa a humanidade. Então, quando Deus criou ele, na verdade, ele criou, aqui dentro dele estava o homem e a mulher. Ele os criou macho e fêmea. Então, Adão Eva estava dentro dele como um só. Não tinha separação, não. Ali era a humanidade. Portanto, que depois Deus vai tirar Adão ele vai tirar, a Eva de Adão da costela dele. Aí ele não vai mudar. Deus não coloca nome na Eva, não. Deus não chama a Eva de Eva, não. Quem chama a Eva de Eva foi Adão. Depois que a Eva pecou, depois que o homem pecou, que Adão colocou esse nome nela de Eva. Mas nem Deus deu esse nome para ela, não. Quem deu foi Adão. E ele deu esse nome Eva a ela, porque a palavra Eva significa a mãe, né, a mãe das criaturas, ou seja, que dá luz. Ele reduziu a mulher somente em criar mais nada. Mas na verdade, o que acontece aqui? Olha, quando Adão, ele que coloca o nome na Eva, não foi nem Deus, por quê? Porque estava em Adão toda a humanidade. Quer ver? Eu estou falando, mas eu quero ler também, para você ver. Aqui no versículo de número... Lá no versículo que Adão vai dar o nome a Eva, quer ver? Aqui, no capítulo 2, Deus tira a Eva, né? Forma ela e tal, os dois tá. Ele não deu nome a ela chamava Adão também, não tinha outro nome não. Depois que eles pecam, que eles são expulsos do jardim, né? Que eles são expulsos do jardim, aí sim, aí agora Adão, né, coloca o nome dela de Eva, ele chama ela de Eva. Depois, lá no versículo de número... quer ver? Deixa eu encontrar aqui. Ele chama ela de Eva. Mas antes ele não chamava, antes não tinha esse nome designado para ela, não. Eu vou encontrar aqui, depois eu leio para os irmãos. Mas vamos continuar aqui. Então, o que é o novo homem? Esse novo homem aqui, olha, na verdade, aqui, esse homem corporativo, deixa aqui, depois eu encontro aqui, eu leio para os irmãos. Mas não foi antes, você não vai encontrar esse nome antes. Você só vai encontrar esse nome depois. Aqui, ó, Gênesis 3:20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os seres viventes. Então, depois que, em Gênesis 3:20, depois que ela pecou, que ela foi colocada esse nome. Mas agora, vamos voltar para cá. Então, o que é o novo homem? Vamos entender. O primeiro Adão, ele pecou. Então, toda a humanidade caiu junto com ele. É tanto que quando Adão pecou, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Mas depois que Adão pecou, o homem agora não é mais a imagem e semelhança de Deus, não. Nós aqui cantamos que o homem é mais semelhança de Deus e não sei o que lá mais. Hoje, quando você crê em Cristo e você aceita o último Adão, que é Jesus Cristo, aí sim você pode dizer que você é a semelhança de Deus. Mas antes não. Olha o capítulo 5. Gênesis capítulo 5. 5:1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus o criou, no dia que Deus criou o homem, Adão, a semelhança de Deus o fez. Então Adão foi criado à semelhança de Deus. Mas quando Adão caiu do pecado e ele pecou, agora não, ele perdeu a semelhança de Deus. Aí vem o versículo de número 3 aí, Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua imagem. Conforme a sua imagem, pôs o nome dele de Sete. Então agora, o homem agora não é mais a imagem de Deus, não. O homem agora é a imagem do primeiro Adão. O homem agora é a imagem do primeiro Adão. E se ele é a imagem do primeiro Adão, aí o que acontece? Aqui todos nós estávamos em pecado no primeiro Adão. Só que vem o último Adão, o último Adão. Esse último Adão aqui é Jesus Cristo. Vamos ler aqui, Jesus como o último Adão. Então o primeiro Adão caiu em pecado. Quando ele cai em pecado, toda a humanidade cai com ele também. Por quê? Porque Deus fez Adão a semelhança de Deus. Mas quando Adão peca, ele agora, o que nasce depois de Adão, nasce a semelhança de Adão. Ou seja, no pecado. Aí agora, a semelhança então do pecado. Aí agora, veio agora o último Adão, que é Jesus Cristo. Aí ele não peca, ele morre na cruz por nós. Aí ele agora morre e ressuscita. Como nós também, quando você aceita Jesus como Salvador, você entra no corpo do último Adão. Olha aqui, 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito. 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. Está falando de Adão. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Então o homem do céu aqui, que é Jesus, veio. Nós agora, quando você aceita Jesus como Salvador, você agora entra aonde? Você entra agora no último Adão, no corpo do último Adão. Aí agora vem aqui, onde nós estamos lendo em Efésios, que fala claramente aqui em Efésios capítulo 2, versículo de número 15. Em sua carne aboliu as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, para criar de ambos em si mesmo um novo homem. Então eu e você fomos, o segundo aspecto da igreja em Efésios é que a igreja é um novo homem. Por que você é um novo homem? Porque você agora está no corpo do Cristo, do último Cristo, que é o último Adão, que é Jesus Cristo. Então, aqui no capítulo, a segunda característica da igreja em Efésios é que a igreja tem o aspecto de ser um novo homem. Vamos para o terceiro, para a gente correr aqui. O terceiro aspecto da igreja em Efésios é que a igreja é o reino de Deus. O terceiro aspecto da igreja na carta de Efésios é que a igreja é o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. Por que a igreja é o reino de Deus? Vamos ler capítulo de número 2,15, falando dele, né? Agora 19. Efésios 2,19. Nós estamos estudando a carta de Efésios todinha aqui. Só nesse momentinho aqui dessa live, nós estamos estudando a carta de Efésios todinha. Você vai ver que é como estudar ela inteira rapidamente. Mas vamos lá. Então, o que acontece agora? Agora que diz em Efésios no capítulo de número 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas co-cidadãos. O que é co-cidadãos? A palavra co-cidadãos aqui, olha, é para expressar que você agora faz parte do reino de Deus. É agora para dizer que eu e você somos co-cidadãos do reino de Deus. Sabe o que apresenta isso? Isso apresenta o seguinte: quando ele fala, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos. O termo co-cidadão aqui, indica um reino. Pois para ser co-cidadão, se refere a você participar de certos direitos civis, né? E também responsabilidades.
Então, o que está dizendo isso aqui? Olha, quem tem direito civil é um co-cidadão. E ele tem direito civil de quê? De uma nação ou de um reino. Então, aqui está dizendo que a igreja é uma nação ou um reino. Ou que a igreja é o reino de Deus. O que é isso? Você é co-cidadão do reino, que você tem certos direitos civis agora. E você pode desfrutar de direitos que Deus te deu como participando do reino dele. Se ele tem um reino, você participa do reino dele. Só que o reino não tem só direito, o reino também tem responsabilidade. Então a igreja é um reino de Deus com direitos e responsabilidades. Se nós quisermos os direitos, devemos também assumir as responsabilidades. Algumas vezes, por exemplo, o que acontece conosco? Nós queremos desfrutar dos direitos que nós temos como cidadãos do céu, do reino de Deus, mas não queremos assumir a responsabilidade. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ambos nós temos que fazer. A igreja, ela é o reino de Deus, ela tem que assumir as responsabilidades e receber os direitos, compartilhar os direitos aqui. É isso que ela está dizendo aqui, ó. Está dizendo isso. Agora aqui nós temos uma outra coisinha também. Aqui diz o seguinte no versículo, vamos ler. Assim que já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas co-cidadãos dos santos. Então, você faz parte do reino de Deus, faz parte da administração do reino, vai administrar o reino. Depois vem, e membros da família de Deus. Então, o quarto aspecto da igreja em Efésios, na carta de Efésios, é que nós somos a família de Deus. O que é isso, ser a família de Deus? Em quarto lugar, a igreja é a família de Deus, aqui no versículo 19, que deixa claramente, co-cidadão do santo e membros da família de Deus. Ou seja, você é membro da família real de Deus. Você não é questão somente de ter direitos civis ou de ter responsabilidade, mas sim também de vida e desfrute. Você também desfruta. Você aqui está numa casa que tem direito, tem responsabilidade, mas você desfruta daquela casa. Isso é o quê? Isso representa para fazer parte da família de Deus. Porque o Senhor te constitui como filho. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz claramente em João 1,12. Todos os quantos receberam, deu-lhes o direito. Então, o seu direito de ser filho de Deus. Todo mundo que recebeu Jesus como Salvador, recebeu o direito de ser filho de Deus. E se você recebeu o direito de ser filho de Deus, você se tornou o quê? Você se tornou agora filho e membro da família real de Deus. Por quê? Porque você também é filho. Então, você faz parte da família real. Agora, presta atenção aqui agora. Como família de Deus, você tem a responsabilidade e tem direito também, porque não é só família, mas também é um reino. Entendeu? Não é só uma família real, mas que tem um reino também que tem que ser administrado. Tem que ter responsabilidade de conhecer os direitos para administrar ela. A quinta coisa que Efésios fala sobre a igreja é que a igreja é também o quê? A igreja também é a morada, vou colocar aqui desse lado aqui, ó. A igreja também é a morada de Deus, ou a habitação de Deus. A igreja também é a morada, ela é a habitação de Deus. Vamos ver 2:21. Efésios 2:21, ó. Por meio dela, todo edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. Então, o edifício cresce para ser um templo santo do Senhor, no qual também vós sois edificados para morada no Espírito. Então, o que a igreja é? A igreja também, ela é a habitação. A igreja é o lugar da habitação de Deus. Por que a igreja é o lugar da habitação de Deus? Porque o homem é formado de 3 partes. Vamos aqui, ó. O homem é formado de 3 partes, ó. Corpo, alma e o espírito humano. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, João 12, torna filho de Deus, ele vem e coloca o selo dele aqui dentro. E esse selo dele aqui é o Espírito Santo que vem morar no seu espírito. Então, dentro do seu espírito, tem a habitação de Deus. Aqui há um versículo aqui em Efésios, eu quero ler ele para você, olha. Ó. Diz assim, olha. Efésios... Vamos ler aqui, olha. Diz assim. Quer ver? Há um versículo aqui em Efésios que diz o seguinte, que você recebeu selo sobre você. E esse selo que você recebeu sobre a sua vida, que é o selo do Espírito de Deus na sua vida, é o quê? É o Espírito Santo vir morar dentro do seu espírito. Quando o Espírito Santo vem morar no seu espírito, você é selado
Quando você é selado, você agora é um penhor de Deus, ou seja, você agora pertence ao Senhor. Olha o versículo Efésios 1,14. A qual é o selo de garantia da nossa herança, até a redenção da possessão de Deus. Ou seja, você pertence a Deus, é uma possessão dele. O que é uma possessão dele? É o símbolo da redenção do corpo. O meu corpo vai ser transformado em corpo de glória quando acontecer a ressurreição, por causa do selo do Espírito Santo que está em mim. Então, o que é isso? Aqui, então, nós entendemos que o quê? A igreja ela é a habitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Você é a morada de Deus. A igreja é a morada de Deus. Aqui, quando fala que todo edifício cresce, quer dizer, cresce em estrutura, depois como santuário, e depois ele vira uma morada. São 3 palavras interessantes. Por quê? Porque aqui em Efésios capítulo 20, 21 e 22, está mostrando claramente que é o seguinte, o templo fala de algo individual, né? Algo individual, e a morada aqui, a habitação, é algo individual, dentro de cada um de nós. Isso aqui são fases, né? Primeiro edifício, depois templo, depois morada. Isso aqui é algo interessante, porque o edifício é uma construção que só os funcionários estão ali trabalhando. Depois nós temos o quê? O templo. O templo é um lugar que você vai para visitar. Você visita o templo e volta para casa. Mas depois nós temos aqui também a morada, que é um lugar onde Deus habita. Por quê? É um lugar permanente. Então a igreja ela é a habitação de Deus. E o outro aspecto aqui também de Efésios, agora, a outra característica da igreja em Efésios é que a igreja ela é esposa. A igreja ela é esposa de Cristo. Ela é esposa de Cristo. O que é ser esposa de Cristo? Para você entender isso, você tem que entender como que eram feitos os casamentos no Antigo Testamento. No capítulo 5 aqui de Efésios, vai ser um capítulo totalmente dedicado à esposa e o esposo. E lá vai falar sobre o marido e a mulher, mostrando que Cristo aqui tem um aspecto do quê? O outro aspecto da igreja é ser esposa de Cristo. No versículo 24 e 25 fala sobre isso, Efésios 5, 24 e 25. Lá fala assim, porque assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também vós mulheres deveis estar sujeitas ao vosso marido. Está comparando, fazendo uma analogia. Vós maridos amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Então ele está colocando a igreja aqui como esposa. Existe um aspecto muito interessante daqui da igreja como esposa de Cristo. Por quê? Porque os casamentos do Oriente, do tempo bíblico, era assim. Primeiro se fazia a promessa. Primeiro havia a promessa. Essa promessa é que o pai prometia a filha para o filho do amigo dele. Aí estava prometido. Então, fez uma promessa. Depois, veio a segunda fase, que é o chamado desposamento. Lembra que a Bíblia diz que Maria estava desposada com José? Isso. O que é o desposamento? Vai lá no escriba, faz no cartório, né, como fosse um cartório, faz uma carta e ali eles se casam. Só que a mulher o rapaz vai para a casa dele e a moça vai para a casa dela. Porque agora vem a terceira fase, que é chamado bodas. O que é as bodas? As bodas é depois que a casa está pronta, aí o noivo vai levar a noiva para a casa dele. Quando ele for levar a noiva para a casa dele, tem a festa de 7 dias, o casamento, que celebra as bodas. Cristo também fez isso, ele foi prometido. Em Gênesis 3,15 fala que ele viria, o nosso Redentor viria, que esmagaria a cabeça, que feriria a cabeça da serpente. Então foi prometido. Mas lá no Calvário, Jesus pagou um preço por nós e ele nos comprou. Essa compra dele é como se fosse um casamento. Aí ele falou assim, em João 14, não turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria vos dito. Vou preparar-vos um lugar, e virei novamente e levarei para vocês. É lógico que aqui implica algo espiritual, mas algo também que eu estou trazendo aqui para entender o casamento na lógica judaica. Aí o que acontece? Aí ele foi preparar a nossa casa, ele foi lá para o céu, preparar a morada que nós vamos morar, para a esposa. Aí depois vai ter o casamento, que Apocalipse 19 chama de as bodas do Cordeiro. Então, o que é a esposa de Cristo aqui? A esposa de Cristo aqui, olha, ela visa a satisfação do marido. O que é isso? Ela vai satisfazer o seu marido, que é o Senhor. Lembra aqui o que aconteceu com Adão? Adão, a Bíblia falou em Gênesis 2,13 que não é bom que o homem esteja só, que haja uma juntadora para ele. Foi o que aconteceu, que Deus formou a Eva, deixou Adão dormir um sono profundo e dele tirou a Eva. Assim também Jesus Cristo. Lá no Calvário, ele também
Dorme porque só morre quem peca. Jesus não pecou, então foi um sono, ele dormiu. Quando ele dorme, tirou do lado dele, saiu água e sangue, representando que a igreja foi lavada na palavra e remida pelo sangue. Aí agora, presta atenção aqui, a igreja então tem um aspecto também de esposa aqui em Efésios, representando que a igreja é a esposa de Cristo. O amor de Cristo pela igreja é diferente do amor pelos pecadores. Por quê? Porque o amor dele aqui pela sua esposa é porque éramos pecadores, mas hoje nós somos esposos de Cristo. Lógico que ele ama o mundo de uma forma maravilhosa, mas aqui está falando de uma diferença, que agora a igreja é uma esposa que satisfaz o seu Cristo. Por último, nós temos o último aspecto da igreja, Efésios capítulo 6. A igreja finalmente aqui em Efésios 6, a igreja revela como um guerreiro que luta. É lógico que um exército é composto de muitos soldados, mas um guerreiro é simplesmente uma pessoa. A igreja, ela é um novo homem, a igreja é um novo homem, e esse novo homem é um guerreiro, colocado nele a armadura de Deus, citada aqui em Efésios 6, que ele está lutando como um guerreiro, ele lida com o inimigo, lutando contra o inimigo. Então, quando você reúne esses 7 aspectos aqui, ó, nós veremos uma figura maravilhosa da igreja. Nós veremos uma figura maravilhosa da igreja. Aqui nesses 7 aspectos. Por quê? Porque a igreja é o quê? A igreja, na verdade, aqui é um corpo que expressa Cristo como novo homem, né? Que a igreja que toma Cristo como sua pessoa, né? Reflete Cristo como uma pessoa. É um reino com direitos e responsabilidades. A igreja é a família com a vida de Deus e o desfrute de Deus. A igreja é a habitação de Deus, porque ele habita nela, ele vive nela. Amém? E também a igreja é um guerreiro que luta para derrotar o inimigo, que está lutando para derrotar o inimigo. São esses 7 aspectos que o livro de Efésios trata e trabalha, entendeu? Lógico que aqui eu estou dando um resumo do livro da carta de Efésios. Mas é muito interessante quando você estuda essa carta aqui aos Efésios. Que Deus possa estar abençoando você, que você receba todas essas bênçãos aí, olha, das regiões celestiais, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sempre nós estaremos trazendo lives aqui, falando aqui da palavra de Deus aqui, nessa página aqui, minha aqui do Face. Que o Senhor possa abençoar você, que você receba um alimento espiritual através desta palavra que eu estou ministrando para você aqui nessa noite. Amém? Deus abençoe você. E eu quero convidar você a convidar outros também para estarem curtindo a nossa página aqui no Face. Nós temos vários cursos em andamento que você pode adquirir. Nós temos o curso Cura da Alma, que é um curso espetacular. Eu terminei uma especialização em psicanálise e depois que eu terminei essa especialização em psicanálise, eu fiz esse curso chamado Cura na Alma, que eu trabalho a Bíblia, o lado espiritual e o lado terapêutico também, dentro da palavra de Deus, lógico, com os princípios da Bíblia. Chama Cura na Alma. Você lá vai trabalhar os traumas, vai trabalhar na sua vida os traumas, vai trabalhar a cura da sua personalidade, vai trabalhar os temperamentos, vai trabalhar perdão, vai trabalhar libertação de traumas. É muito interessante esse curso chamado Cura da Alma. Outro curso que nós temos em andamento, 42 jornadas do deserto. Você aprende Deuteronômio, Levítico, Números e Êxodo ao mesmo tempo. Você aprende esses livros todinho dentro das 42 jornadas que o povo de Israel saiu do Egito até Canaã. Falando da maturidade espiritual, é maravilhoso esse curso também. Outro curso que você pode adquirir é a arte de pregar, só para pregadores. Você vai aprender como lidar com a palavra de Deus no termo de pregá-la no púlpito e como você se comportar no púlpito, como fazer o sermão para pregar também. Chamamos isso de homilia, é a homilia do pregador. Eu ensino isso nesse curso. Outro curso também importante é os números na Bíblia. Você vai aprender todos os números na Bíblia, os números perfeitos, os outros números também acrescentados, e você vai entender o que significa o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, 6, 7, dentro da Bíblia, os 70, o 40, o 153, o 66, o 777, você vai aprender todos os significados desses livros na Bíblia. Outro curso também que você pode adquirir nosso é um curso que se chama Salvação e Reino, que está sendo gravado, que é um curso excelente. Você vai aprender a diferenciar o que é salvação e o que é reino. A maioria das pessoas aprenderam o que é salvação pelos monopólios das igrejas. As igrejas não querem que você saiba o que é salvação,
Porque quando as pessoas não aprendem o que é salvação, elas são manipuladas dentro das igrejas, que pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você vai para o inferno por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro, mas muitas vezes as pessoas nem sabem o que é ser salvo. E elas nem têm ideia também do que é reinar, o que é o reino de Deus. A salvação é uma coisa, o reino é outra, bem diferente. E eu trato disso nesse curso. Outro curso também é Apocalipse, Descomplicado. Lá você vai aprender do capítulo 1 ao capítulo 22 do Apocalipse. Nós vamos estudar todas as chaves bíblicas e os detalhes dentro do Apocalipse sobre o arrebatamento dos santos, o arrebatamento dos vencedores, as 3 colheitas que existem, a primeira, a segunda, a terceira, as 3 colheitas. Eu falo do anticristo, das bestas, a besta que sai do mar, da besta que sai da terra. Eu falo do número 66. Eu falo também sobre a grande tribulação, sobre as taças, selos, tudo que está lá dentro em relação aos assuntos proféticos, do lado da escatologia, eu falo nesse curso. Outro curso também muito importante é tabernáculo. Na verdade, esse curso tabernáculo é a tipologia do tabernáculo todo dentro da Bíblia inteira. Existem 9 tabernáculos, nós vamos estudar esses 9 tabernáculos nesse curso. Você vai estudar esses 9 tabernáculos dentro desse curso. Muita gente acha que só houve um tabernáculo, mas são 9. E nós vamos estudar esses tabernáculos dentro da Bíblia. E outros cursos também que nós temos na nossa plataforma, que eu estou colocando aí nessa página. Curta a nossa página. Se você quiser participar do curso, é muito simples. Você pode me chamar em inbox ou mandar uma mensagem no meu zap que eu deixo aí. Em cada cartaz do curso tem um zap. Você pode mandar mensagem, você vai receber um link e só você com esse link vai entrar lá e vai assistir essa aula. Só você que recebe esse link e você pode assistir essas aulas restritamente só para você, porque essas aulas existe um investimento em cada curso desse que você faça. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, te ajude e te agracie, que você possa ter uma noite abençoada. Eu convido você a curtir a nossa página, a compartilhar o nosso vídeo, que vai ficar aí, e também apresentar para os seus amigos, amém, essa página, para que eles também venham aprender a palavra de Deus através dessa página, que é o nosso objetivo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.